Olá pessoal, essa é uma videoaula do curso de cogeração e nessa videoaula a gente vai ver a partir de um exemplo de um usuário, né, apresentado pelo livro do Lozano, onde ele dá a caracterização da demanda desse usuário, a demanda térmica e elétrica em basicamente 3 tipos de dia. A gente vai calcular, trabalhar um pouquinho com os dados dele, transformando levantando as curvas monótonas, né, de demanda acumulada térmica e elétrica, e depois a gente vai ver os exemplos de como é que a gente calcula a taxa de cobertura e fator de utilização, definindo uma potência, um tipo de sistema de cogeração. A gente vê, nesse caso, os exemplos que a gente vai usar motor de combustão interna, e determinando a partir da potência desse motor, a gente vai ver como é que variam esses parâmetros de taxa de cobertura e fator de utilização, que é um instrumento para você dimensionar o tamanho do seu sistema de cogeração. Tá? Bom, aqui basicamente seria, isso é uma das coisas que vocês vão ter que fazer no projeto de vocês, então é uma planilha, eu vou depois deixar até um modelo de planilha, para a discretização, na realidade, da demanda térmica e elétrica, hora a hora. Aqui o exemplo ele faz a cada 2 horas, né? Então é como se fosse levantar a curva de carga que leva 2 horas, né? Mais ou menos com aquela taxa constante aqui. E ele caracteriza o empreendimento, né, o consumidor, como ele trabalha, né, não trabalha 30 dias de férias por ano, então dos 365 dias ele trabalha 335, e ele caracteriza como 3 tipos de dia diferentes. Né? Um dia tipo 1, que são os dias quentes, né, de verão, como sendo 75 dias por ano nessa condição. O dia tipo 2, que são 60 dias por ano numa condição de clima frio, e um dia tipo 3, onde eu teria, né, moderado, né, então primavera e outono e inícios de estação, cerca de 200 dias por ano. Tá? E para esses 3 dias típicos, ele levantou então a demanda de água quente, que está aqui em quilowatts, né, e a demanda de energia elétrica também em quilowatts. Né, e colocou nesse caso de a cada 2 horas. No caso de vocês, é melhor trabalhar de hora por hora, né, de 0 até 24 horas, que dá um pouco mais de precisão. Ou se você tiver a curva, a concessionária às vezes levanta a curva de demanda elétrica a cada 15 minutos do usuário, se você pedir. Você tem que pagar lá, né? Mas é possível fazer isso, a concessionária faz isso. Bom, aqui nós temos só um exemplo, então no dia tipo 1, que são 75 dias por ano, que é o verão, eu tenho demanda zero de água quente das 0 horas né, até as 6 da manhã. Então, depois das 6 às 8 da manhã, eu tenho 1.400 quilowatts de demanda de água quente, depois das 8 às 10, 2.100, depois 2.800. Então, isso é a curva de demanda diária de água quente para esse usuário. E aqui a demanda elétrica, né? Então, de 0 até 4 da manhã, então até as 6 da manhã tenho 400 kW de demanda elétrica, depois passa das 6 às 10, 800 kW, depois 1.200 e assim por diante. Isso para o dia tipo 1, depois eu tenho os valores para o dia tipo 2 e os valores para o dia tipo 3. A partir desta configuração dessa planilha, né, que vocês também terão que fazer, vocês conseguem então fazer a somatória do consumo diário de cada dia. Né? Então, se eu pegar aqui a demanda térmica, por exemplo, nesse horário, essas 2 horas, então 0 vezes 2 dá 0, até aqui dá 0. Depois aqui eu tenho 1.400 kW vezes 2 horas, então vai dar 2.800 kWh. Né? Depois aqui 2.100 vezes 2 horas vai dar 4.200 kWh. E aí eu faço a somatória disso tudo e eu teria embaixo, então, o consumo daquele dia em kWh térmico, a mesma coisa aqui para kWh elétrico para os 3 tipos de dia. Se eu dividir este valor em kWh, né, que foi obtido em 24, por 24, eu vou ter a média, a demanda média térmica em kW, né? Isso está mais ou menos explicado aqui, né? E o valor está apresentado aqui. Então, no dia tipo 1, a demanda em relação a calor, né, a demanda térmica, ela é no dia tipo 1
37.800 kWh por dia, no dia tipo 2, 71.400 kWh e no dia tipo 3, 51.800. Se eu dividir isso por 24, que é o total de horas no dia, eu teria uma demanda média térmica de 1.575 kW. No dia tipo 2, que é o inverno, 2.900, quase 3.000 kW, quase o dobro. E no dia tipo 3, 2.158 kW. Faço a mesma coisa para a elétrica, né, dos 3 dias, então aqui também 21.600 kWh é o consumo elétrico de um dia tipo 1, 15.200 é o consumo elétrico de kWh é o consumo elétrico de um dia tipo 2 e 14.800 o consumo elétrico de um dia tipo 3. Se eu dividir cada um deles por 24, eu tenho as demandas médias do dia tipo 1, que é 900, do dia tipo 2, que é 633, e do dia tipo 3, que é 616. A hora que eu faço, esse número é muito importante, que a gente vai usar para vários depois parâmetros lá, que é a demanda térmica anual em megawatt-hora, né? Quer dizer, é grande para ficar em quilowatt, então a gente transforma em megawatt. Mas eu obtenho como? No caso, a demanda térmica anual. Eu pego a demanda térmica de um dia tipo 1, multiplico pelo número de dias tipo 1, que era 75, mais a demanda, o consumo térmico de um dia tipo 2 e multiplico pelo número de dias tipo 2, que eram 60, mais o consumo de um dia tipo 3 e multiplico por 200, que é o número de dias tipo 3. E aí eu vou obter este consumo aqui, dividir por 1.000 para transformar em megawatt, então dá 17.500 aproximadamente megawatt-hora por ano de demanda térmica anual. Na verdade, é o consumo térmico anual. Aqui e faço a mesma coisa para a elétrica. Então, multiplico este consumo do dia tipo 1 vezes o número de dias tipo 1, o consumo do dia tipo 2 vezes o número de dias tipo 2 e o consumo do dia tipo 3 vezes o número de dias tipo 3. E aí eu vou obter, então, o consumo anual de energia elétrica. Isso aqui seria a soma, o equivalente à soma dos consumos de energia elétrica das 12 contas, né, de luz que esse usuário pagaria para a concessionária. Tá? E se eu dividir esses valores, isso aqui dividido por 365 dias dividido por 24 horas por dia, na realidade 365 vezes 24 dá 8.760, que são o número de horas por ano, então eu vou ter a demanda média anual térmica, que é 2.174 kW, e aqui eu dividi esse valor, que é o consumo elétrico anual, dividido por 8.760, eu teria uma demanda média anual de 683 kW. Então vamos lembrar esses numerinhos que a gente vai. Então, as primeiras contas que a gente faz a partir do levantamento da demanda que vocês fizeram, né? Devem ter entregue aí no domingo para o projeto de vocês. Então, isso aí é o primeiro passo para se trabalhar no projeto. Tá? Bom, se eu quisesse simplesmente plotar, isso é só para mostrar que não é muito interessante, mas se eu plotasse cada um daqueles pontos de demanda, né? Então, se eu colocar aqui num gráfico de demanda elétrica por demanda térmica, né? Então, a cada 2 horas do dia, lá eu tenho um pontinho. Então, esses que estão pintados em azul é o dia tipo 1, esses aqui é o dia tipo 2, em vermelho, e em verdinho aqui é o dia tipo 3. Então, eu tenho algumas horas em que eu tenho 400 kW de demanda elétrica e 0 de demanda térmica. Outros que eu tenho 800 kW de demanda elétrica e 0 de térmica. Depois eu tenho 2 horas, né, ou mais de 2 horas lá, que eu tenho 1.200 kW de demanda elétrica e cerca de 600 kW de demanda térmica. E assim por diante. Você vê que a cada hora do dia eu tenho uma relação entre eletricidade e a demanda elétrica e a demanda térmica. Então, qual é a potência que eu vou dimensionar o meu sistema e que sistema que eu vou fornecer para esse cliente para me atender todos esses pontos aqui, né? Esse conjunto de pontos. Você veja que não é uma tarefa simples, dada a curva de demanda que esse usuário tem. Né? Bom, então o que a gente faz? Na realidade, a gente vai começar a trabalhar com a planilha, né? Então você vai salvar aquela primeira planilha que você discretizou hora a hora, nesse caso a cada 2 horas, né?
as demandas elétricas e térmicas, né? Salva numa outra planilha, e aí esquece que hora do dia que é, mas você só sabe que aqui são 2 horas, cada um dele é 2 horas, né? E você vai como é que chama? Organizar isso aqui em ordem é, decrescente, da maior para menor. Não interessa em que hora ocorreu, eu só quero saber, então, eu vou colocar nesta planilha aqui, em todas elas, né, em todas as linhas, organizar isso em ordem decrescente das demandas. Então eu vou ver que no dia tipo 1, a maior demanda térmica que eu tenho é de 3.500 kW e a maior demanda elétrica é 1.600. No dia tipo 2 é de 4.900, né? Maior demanda térmica e 1.200 a demanda elétrica e no outro 4.200 e 1.000. Então, tendo organizado, né, aquela tabela que estava organizada em termos de horas do dia, agora ela está classificada em ordem decrescente, do maior para o menor demanda. Aí eu vou fazer manualmente aquela coisa que eu tenho que fazer. Então, qual a maior demanda térmica, por exemplo, que eu tenho? Eu vou ver aqui nas primeiras linhas é 4.900, tá? 4.900. Ela ocorre, qual a frequência? Então eu vou levantar uma curva, uma tabela que vai me mostrar a frequência em que as demandas, tanto elétricas como térmicas, ocorrem numa ordem decrescente, da maior demanda para a menor. Então, por exemplo, 4.900 kW de demanda térmica, não interessa que dia que é, né, aqui nesse momento, mas a maior demanda é de 4.900. E ela ocorre quanto? Ela ocorre durante 60 dias vezes 2 horas. Então, durante o ano, ela ocorre 60 vezes 2, dá 120 horas no ano. Tá? Então, essa é a frequência em que esta demanda ocorre no ano. Depois eu vou para a segunda maior demanda, né, que vai ser 4.200. Veja que ela ocorre aqui durante 4 horas, no dia tipo 2 vezes 60 dias, e no dia tipo 3 também durante 4 horas, só que durante 200 dias. Então, qual a frequência que isso ocorre? Vai ser 60 vezes 4, que dá 240 horas, mais 4 vezes 200, que vai dar 800 horas. Então, a soma de 800 mais 240 vai dar 1.040. Então, eu vou fazer isso organizando a demanda térmica, por exemplo. Então, eu coloco aqui numa coluna decrescente as demandas em ordem decrescente, de 4.900, 4.200, 3.500. Os números que aparecerem naquela, eu tenho que individualizar, né? Não interessa em que esteja em uma só, ou em duas, ou nas 3 tipos de dia, eles vão ter que aparecer aqui. É uma demanda que eu vou ter que atender, né? Então, no caso de 4.900, eu tinha 120 horas por ano, porque era 2 horas durante o dia tipo 2, que era 60 dias por ano. Aqui 4.200, aquela as 1.040 horas, e assim por diante. Então, aí eu pego a próxima, 3.500, vou fazer a soma, né, da frequência em que ela aparece e, fazendo as contas, deu esse 820. Depois, a próxima, 2.800, aparece 1.580 horas. Tá? Bom, essa coluna então eu preencho com a frequência em que ela ocorre no ano, né, em que essa demanda térmica ocorre no ano, que eu tiro manualmente da tabela anterior. E essa primeira coluna, o que, que é? É a frequência acumulada. Então, no primeiro caso aqui, eu simplesmente copio, né? A maior demanda, de 4.900, ocorre 120 horas por ano e essa é a demanda acumulada dela. Uma demanda menor, de 4.200, ela ocorre 1.040 horas, tá? Mas veja que se eu atender 4.900 horas, eu atendo 4.200, desculpa, 4.900 kW, eu gero 4.200, é abaixo de 4.900. Então, eu vou somar esse número de horas com esse número de horas acumulado aqui. Então, 120 mais 1.040 vai dar 1.160 horas, que é a frequência acumulada dessa demanda, que acumula esta mais essa. Depois, para 3.500 a mesma coisa, né? Então eu somo esse 820, né, com esse 1.160 e vou obter isso aqui. De tal forma que eu vou somando cada um desses e no total, no final, eu tenho que ter o número de horas que eu tenho. Nesse caso não é no ano, porque ele trabalha 335 dias, né? Ele não trabalha 30 dias. Se fosse 365, ele daria 8.760 horas de frequência acumulada. Tá? Como ele não opera durante 30 dias, deu esse total aqui.
Faço a mesma coisa para elétrica também, tá? Só se mostrar um exemplo. Não dá para voltar para trás, então deixa quieto. Então, eu vou fazer também, vou pegar as maiores demandas, né? Então, demanda elétrica de 1.600, que é a maior, ela ocorre 2 horas no dia tipo 1, que é de 75 dias por ano. Então, 2 vezes 75 dá 150. Depois vai ser 1.400 kW, que também ocorre durante 2 horas no dia tipo 1. Então, aqui deu essa frequência. Depois, 1.200, aí eu vou fazer a somatória de quantas horas ele aparece e quantos dias, tipos de dias ele aparece, e vai aparecer aqui, né? E na frequência acumulada, eu vou simplesmente somando este valor com o anterior disso daqui. Então, 150 com 150 deu 300, 420 com 300 deu 720, 1.190 com 720 dá 1.910 e assim por diante, tá? Até gerar os 1.040 horas. Então, esta é a tabela de frequências acumuladas das demandas térmica e elétrica. Bom, na forma de tabela não é muito legal de se trabalhar. Ele fica mais interessante se eu for trabalhar na forma gráfica. Tá? Então aí, na verdade é um gráfico aqui, eu vou tentar desenhar aqui, mas isso significa o quê? Ó, isso é a demanda, né? Então era 4.800 kW, né? Acho que era 4.800, 4.900, enfim, um pouco menos de 5, que ocorre durante 120 horas. Aqui é o número de horas no ano, até 8.040. Então, na realidade eu tenho uma curva que é assim, vou tentar desenhar ela aqui, que vem para cá, depois vem aqui, aí vem aqui. Epa, tá bem ruim esse negócio, mas você desce reto aqui, depois vem aqui, depois desce reto aqui, vem para cá, só para gerar uma curva. Por quê? Que é esta curva? Aqui é zero, tá? Bom, a área debaixo dessa curva, se ela fosse bonitinha e retinha, cada uma desses traços, representaria a integral da demanda térmica, porque aqui é watt ou quilowatt, né? E aqui é horas. Então, a área multiplicada com quilowatt vezes hora vai dar o total, é a demanda térmica total, que vai dar aquele número que a gente calculou, 17.000 megawatt-hora por ano. Tá? Bom, por que é interessante esta curva aqui? Porque ela nos dá uma ideia, a gente vai trabalhar com, vamos definir um pouquinho mais à frente, mas nós vamos trabalhar com dois parâmetros, quer dizer, qual é a área que eu consigo cobrir com um motor ou um sistema que gere calor com uma determinada potência, por exemplo, 2.100 kW de potência térmica que ele gere. Né? Se eu não desperdiçar, eu vou atender uma demanda que está mais ou menos aqui, ó, que é esta área total aqui, tá? Debaixo desse gráfico que eu coloquei, que dá 5.500, 5.600 horas aproximadamente. Então veja que eu estou trabalhando um número de horas razoável que é interessante e não estou desperdiçando. Se eu puder desperdiçar, eu vou jogar, isso aqui vai ser a energia desperdiçada e eu vou trabalhar 5.000 horas por ano. Só que eu não atendo toda a demanda. Se eu tiver um equipamento que me atenda com 4.100 kW, veja, e se eu não puder desperdiçar calor, veja que eu vou atender isso por só 1.200 horas aproximadamente. Né? Eu não atendo isso totalmente. E se eu quiser atender, comprar um equipamento que me atenda a demanda de 4.800 kW, eu vou trabalhar só, se eu não puder desperdiçar energia, eu vou trabalhar só 120 horas por ano. Então, eu vou atender. Então, existe uma solução de compromisso entre o número de horas que você atende e a quantidade de carga da demanda que você atende. Então, isso é muito gráfico, é muito claro nesses gráficos aqui de demanda térmica nas curvas monótonas, né? De demanda térmica e na de demanda elétrica, que eu também posso fazer aqui, mais ou menos. Vou tentar fazer bem ruimzinho aqui o negócio, mas seria mais ou menos esta curva de monótona, que a gente chama, porque ela é sempre decrescente, de demanda elétrica. Tá? Então a área debaixo dessa curva aqui
é o consumo elétrico anual, que a gente calculou, é 5.200 e pouquinho megawatt, e também, nesse caso, eu vou escolher um equipamento, por exemplo, se eu escolher um equipamento de 1.600 kW, ele vai operar só 120 horas por ano aqui, muito pequena a carga, e eu não puder vender energia elétrica. Se eu puder vender, tudo bem, eu posso vender toda essa parte de energia e gerar durante o ano. Agora, se eu não puder vender, então eu vou ter que trabalhar entre, sei lá, 800 kW aqui, por exemplo, que eu estou trabalhando 3.600 horas, ou 600 kW que eu vou estar trabalhando quase 6.000 horas. Então, isso tem o número de horas que você trabalha, mas à medida que você abaixa aqui, se eu pegar um de 200 kW, eu vou trabalhar muito, mas eu vou atender pouco da área do consumo total. Então, existe uma solução de compromisso que é a engenharia que vai dimensionar o melhor sistema de cogeração, depois com análise econômica e assim por diante. Tá? Mas esta é a lógica da construção dessa curva de curvas monótonas ou de frequência acumulada das demandas térmicas e elétricas. Tá? Bom, então aqui está basicamente explicado isso, né, que para eu conseguir um bom desempenho econômico, eu tenho que trabalhar pelo menos de 4 a 6 mil horas por ano a plena carga. Né? E se eu não puder desperdiçar energia elétrica, então para trabalhar isso eu vou ter que ter classificar por volta de 2.100 kW para aquele consumidor que eu estou estudando, para esse consumidor exemplo nosso. E a outra decisão importante, então tem uma decisão estratégica, se eu vou ou não desperdiçar energia térmica, e tem outra decisão importante que é se eu vou ou não vender energia elétrica para a rede. Tá? Comprar, eu posso comprar, não tem muito problema. Agora, se eu não vou, eu posso não poder vender ou não querer vender energia para a rede, então, neste caso, eu vou ter que ter uma demanda entre 1.000 ou 600 ou 800 kW né, para o meu equipamento, né, na demanda potência do meu equipamento, para trabalhar aproximadamente entre 6.000 ou 3.500 horas por ano, tá? Que é o que a gente mostrou naquele gráfico de demanda acumulada anterior, né? no de térmica e no de elétrica. Bom, agora seria a configuração do sistema. Então, para eu propor um sistema e estudar como é que ele vai se comportar em função daquelas curvas de demanda acumulada que que eu fiz lá a partir dos dados que eu obtive do meu projeto, aqui, por exemplo, eu peguei, né, o autor lá, o Lozano pegou a demanda média anual elétrica de 683 kW e a demanda térmica anual, que foi aquela segunda planilha que a gente fez lá, 2.174 kW né, de demanda térmica média anual, que não representa nada, né? Quer dizer, cada hora ele está um valor, mas na média no ano era esse o valor. Então, isso dá uma relação eletricidade-calor útil de 0,3 ou calor útil-eletricidade de 3,2. Veja que para essa relação calor-eletricidade, a, a tecnologia mais interessante seria o ciclo Rankine, que gera bastante calor para pouca eletricidade, que é o caso desse usuário aí. Só que para as potências que eu tenho aqui, de 600 até 1.800 kW, não existe ciclo Rankine nessas configurações. E dada a característica desse usuário de ter grandes variações, então se escolheu aqui, o exercício vai trabalhar com um motor de combustão interna. Apesar da relação calor-trabalho dele ser bem longe disso aqui, ser entre 0,75 e 1,5, né? Calor-trabalho. Então, não é o ideal, tá? Mas, aí, em termos de concepção, como é que é a concepção do sistema? Deixa eu... Está aqui. Então, a concepção do sistema, aqui é o meu consumidor, que vai ter uma demanda de energia elétrica, então o símbolo que ele vai usar é o ED, e QD, que é a demanda de calor. Tá? Eu tenho meu sistema de cogeração aqui, eu posso, nesse caso, eu posso comprar energia da rede, então é EC, energia comprada, ou produzir trabalho, potência elétrica do meu cogerador, que é o WC. Né? E aí atender essa demanda aqui. Ou eu posso vender, se o meu trabalho for maior do que
a demanda, eu posso vender energia para a rede, nesse caso uma forma ampla e genérica, né? Aqui também, para operar meu sistema de cogeração, então eu tenho que gastar uma quantidade de combustível para cogeração, é o F de combustível, o Fuel for the Cogeneration System aqui, tá? E também tenho que ter uma caldeira auxiliar para me atender quando o meu calor gerado no sistema de cogeração não é suficiente para atender a demanda. Então eu tenho que ter uma caldeira auxiliar que vai gerar o calor auxiliar junto com o calor cogerado e vai me vender. E posso desperdiçar calor eventualmente, porque tem alguma hora que eu eventualmente posso ter um desperdício ou venda de calor, enfim. E aqui estão os parâmetros que vocês também vão ter que. Então, esta concepção de sistema é a mais genérica possível, que seria, no caso de vocês, também no estudo de vocês. Nesse caso aqui, eu tenho a eficiência da caldeira, né, como sendo o calor gerado aqui, dividido pelo combustível usado auxiliar, que é 0,9. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho a eficiência do motor, né, do meu sistema, que é o motor de combustão interna, que é o trabalho cogerado dividido pelo combustível gasto, que é 1/3. 33% a eficiência do motor de combustão interna, está abaixo, mas tudo bem, é um exemplo. Tá? Mas esses dados aqui vocês vão ter que pegar dos motores que vocês, se for motor ou do sistema que você está, do catálogo do fabricante, qual a relação entre trabalho elétrico e combustível que eu estou no teu sistema. Tá? Então, isso daqui são dados técnicos que vocês vão ter que obter dos sistemas que vocês forem propor. E aqui a relação calor-combustível. Né? Então, qual a eficiência de geração de calor desse sistema de cogeração, que é meio, né? Ou seja, para cada 1 kW aqui sai 500 watts aqui, para cada 1 kW de combustível sai 333 kW elétricos. Então, a relação calor-trabalho, tá? É 2/3, ou trabalho-calor, desculpe, 3 meios, né? Este daqui sobre isso daqui. Então, vai ser para cada 1 kW que sai aqui, sai 1,5 aqui, tá? Essas são as condições deste projeto. Tá? Então, ele escolheu um motor que tem essas características. Essas características, no projeto de vocês vão ter que pegar nos catálogos de fabricante. Eu volto a insistir isso. Com essas condições, né, vamos definir, então, o que são taxa de cobertura e o que é fator de utilização, que a gente já estava até dizendo. Né? Taxa de cobertura é a porcentagem do consumo atendido pela cogeração. Tá? Então, vamos mostrar isso claramente mais para frente. Mas por exemplo, por isso que eu calculei qual é o consumo anual de energia elétrica e o consumo anual de energia térmica daquele meu cliente, né, daquele meu usuário lá. E aí eu vou ver, né, para cada proposta de potência de máquina de cogeração que eu use, quanto que ele atende dessa demanda, tá? Tanto elétrica como térmica. E, por outro lado, fator de utilização está definido como a produção, na verdade, deixa eu ver aqui, é definido pelo quociente entre a produção anual, né, real de energia elétrica ou térmica, dividido pela máxima produção que esta máquina poderia dar em um ano. Ou seja, que seria a capacidade máxima de operação em potência em quilowatt, vezes 8.760 horas. Tá? Então, como se ela estivesse operando em regime pleno durante um ano. Então, esse é o fator de utilização. É quanto eu realmente gerei dividido pelo quando eu poderia ter gerado tanto de energia elétrica como térmica. Tá? Em geral, fatores de utilização também tem que ser, né, acima de 50%, senão eles não vão compensar financeiramente o investimento. Tá? Mas vamos fazer um exemplo, então, a partir daquela proposta. Tá? Então, se eu escolher, por exemplo, um motor de 1.000 kW, tá? Motor de combustão interna, 1.000 kW com aquelas características, né? Eficiência de 33%, relação calor-trabalho de 1,5, né? 3,2, 3 meios, que dá 1,5. Então, por exemplo, se eu escolher um motor de 1 kW e decidir, e esse motor, por exemplo, ele não tem modulação, ele só opera, ele não consegue operar a meia carga ou cargas parciais. Né? Então, você só vai ligar ele quando a demanda for 1.000 watts ou mais. Tá? Então, eu vou levar isso aqui lá na minha curva de
de demanda, que é aquela que eu desenhei mal e porcamente nos slides anteriores, e vou colocar, né, então a demanda que ele atende, né, a potência dele é 1000 kW, e ele vai operar, por isso tem a curva de demanda acumulada, até que a demanda seja 1000 watts. Quando ela baixar para 800, na verdade não é 880, que acho que é 800, mas quando ela baixar para 800 kW, eu já não posso, eu tenho que desligar o motor. Então, esta área escura aqui, denotada por A, é a quantidade de energia que ele cogerou a partir dessa demanda aqui. Porque ele pode estar ligado quando a demanda era maior, né, 1.600, 1.400, 1.200, até 1000 watts. Então, ele atendeu e o que ele gerou? Esta quantidade aqui, esta potência vezes esse número de horas, 1910, acho que é. Então, qual é o fator, qual é a energia elétrica cogerada? Então, seria os 1000 watts, né, ou 1 kW, vezes 1910 horas. Portanto, 1910 megawatt-hora ano. E a taxa de cobertura que é? Então, graficamente, seria esta área preta dividido pela soma da área A, B e C. Tá? Que esta área total aqui dava uma demanda elétrica anual de 5.492 megawatts, que era aquela conta que a gente fez no comecinho lá, considerando os 3 dias, né, e o número de dias que tem cada tipo de dia. Tá? Então, a taxa de cobertura nesse caso é baixa, né, para 1000 watts, que é 34,8%, que é 1910 dividido por 5.492, ou seja, quanto de energia elétrica ele cogerou em relação ao consumo total do cliente, desse demandante aqui, desse usuário. Tá? E o fator de utilização? Seria pegar a mesma quantidade de energia que ele cogerou aqui, que seria os 1.910 megawatts, né? E dividir agora por 8.760. Por que 8.760? Porque é 1000 watts vezes 8.760 horas. Então dá 8.760 megawatt-hora por ano. Isso vai dar 21,8%, ou seja, se poderia gerar, se eu pudesse vender energia elétrica, eu poderia gerar muito mais. Veja que essa curva, esta área aqui em preto, A, é a quantidade de energia cogerada, né, de energia elétrica cogerada. Essa quantidade C aqui é a quantidade de energia que eu tenho que comprar na rede por ano. E essa quantidade B aqui, que está debaixo, eu estou aparecendo aqui, a curva não dá para ver inteiro, mas essa quantidade aqui é quanto eu tenho que comprar também da concessionária, mas porque eu não estou cogerando. O meu motor está desligado, já que ele não pode operar em carga parcial. Tá? Então, veja que, na realidade, motor de combustão interna, a gente optou nesse caso por usar porque ele permite a modulação, é o que a gente vai ver agora. Se eu tivesse uma microturbina, por exemplo, de 1 mega, né, ou uma turbina a gás de 1 mega, provavelmente seria esta a condição de operação. Eu só operava isso nessas condições, porque eu não vou operar em carga parcial uma turbina. Tá? Um motor de combustão, eu consigo operar modular. Então, nesse caso, se eu permitisse que a modulação fosse até 50% da carga, ou seja, eu vou ligar o motor desde que a demanda seja entre 500, né, acima de 500 kW, né, até 1000, mas se a demanda for maior também eu vou comprar na rede. Então, veja que a área que era só esse pedacinho aqui, agora amplia. Então, eu tenho mais esse trecho, quantidade de horas, que eu estou atendendo a demanda de 800 watts aqui, e 3.550 horas, acho que é, e mais, não, quer dizer, 3.050 menos esse, né? Tem que ser essa quantidade de horas daqui até aqui, né? E depois eu tenho mais essa quantidade de horas que eu atendo a 600 kW. Quando eu tenho demanda de 400, eu já não consigo mais ligar o motor, né? Ele só atende a 500. Mas veja que, nesse caso, né, como eu teria a quantidade cogerada, então, seria 4.638 megawatt-hora por ano. Por quê? Seria 1 kW vezes 1910, que era aquela primeira parte que a gente já tinha calculado, mais 800 watts, 0,8 kW, megawatt, vezes 1.640 horas, que é essa quantidade de horas aqui, e mais 0,6 megawatt, né, que é 600 kW, vezes 2.360 horas. Esses números eu pego lá na primeira planilha de frequência acumulada. Tá? Então, isso vai dar 4.638,
que, dividindo pela demanda anual, né, que é 5.492, a mesma que eu já tinha calculado, vai dar uma taxa de cobertura de 84,5%. Veja que cresceu bem, né? E quanto ao fator de utilização, que seria a quantidade cogerada dividido pela máxima quantidade que ele poderia gerar, que é 8.760, se eu operasse essa máquina a 1.000 kW durante 1 mega durante 8.760 horas por ano. Tá? Bom, então estamos aqui, nesse caso, percebe-se que é muito mais benéfico a modulação, né? Ele te dá muito mais flexibilidade e permite atender a tua demanda de maneira mais... Veja que eu estou olhando só sob o ponto de vista elétrico, tá? Então, e do ponto de vista... Se eu quiser, então, para análise de uma capacidade a ser instalada, então você pode analisar, fazer uma planilhinha e ver, bom, se eu pegar um motor com 400 kW, com 600, com 800, ou com 1.000, ou 1.200, ou 1.400, qual é a produção que eu teria a partir daquela curva de demanda acumulada elétrica, né? Qual o fator de utilização, se ele opera em carga nominal, ou seja, só 100%, ou se ele modula até 50%. Nesse caso, você percebe aqui que a modulação melhora bem os índices tanto de fator de utilização como taxa de cobertura. Tá? Bom, isso só olhando do ponto de vista elétrico. E se eu incluir a análise térmica, então, agora eu vou também só analisar do ponto de vista térmico, como é que esse sistema atenderia. Né? Se esse motor, para cada 1 kW elétrico que ele gera 1.500 kW térmico. Né? Estaria entre 0,75 e 1,5. Nesse caso ele está 1,5, né? A relação calor-trabalho. Mas volto a dizer, no caso de vocês têm que pegar os dados do catálogo do fabricante que vocês estão analisando. Tá? E aí também eu tenho que definir uma política, né, uma estratégia de operação. Se eu só, nesse caso, no caso anterior, eu estava dizendo que eu não compro energia elétrica, desculpa, eu não vendo energia elétrica para a minha concessionária. E aqui eu vou dizer assim, ó, eu não permito que você desperdice energia térmica. Então você só tem que atender, você só vai ligar a máquina quando você atende a demanda térmica, ou a demanda térmica é maior do que aquela que você gera. Tá? Então, nesse caso, com a máquina operando a plena carga, eu geraria 1.500 kW térmico. Se eu fosse olhar lá na curva monótona, não vou voltar agora porque o sistema não deixa eu voltar aqui, mas eu ia ver que para 1.500 kW, né, sem desperdiçar energia térmica, eu atenderia durante 5.420 horas por ano a demanda térmica. Tá? Isso nos daria uma produção de que 1.500 kW, 1,5 MW, vezes 5.420 horas, dá 8.130 MWh ano. E a taxa de cobertura seria esse 8.130, que é quanto eu cogeraria de energia térmica, e dividido pela demanda térmica total no ano, que era calculada na segunda tabelinha lá de 17.479 megawatt térmico, que era o consumo anual de energia térmica. E o fator de utilização seria o quê? A quantidade de energia cogerada, que é o mesmo do 8.130, dividido pela máxima quantidade de energia térmica que essa máquina poderia cogerar, que é 1,5 vezes 8.760, se ele operasse plena carga o ano inteiro. Tá? Isso daria 61,9% de fator de utilização. Tá? Bom, aqui então, a gente também está vendo, quer dizer, só que olhando aqui a demanda térmica, né? Então, uma máquina de 1 kW, um motor de combustão interna de 1 kW, de 1 MW, geraria 1,5 MW térmico, que produziria 8.130 se eu tivesse só operando com carga nominal, megawatt-hora ao ano, com um fator de utilização de 61,9, e se eu permitisse a modulação. Nesse caso eu não tenho muito mais, nessa teria mais um degrauzinho, depois a gente mostra aqui, mas seria, não vou mostrar, não dá para mostrar no gráfico, mas seria eu poderia ainda atender uma outra demanda de 750, aliás, então 1,5 megawatt vezes 5.420, que era a demanda que eu já atendia, mas eu tenho mais um degrauzinho, que é uma demanda de 1,4 megawatt térmico durante 670 horas. Então ele aumenta um pouquinho, não me refresca muito não, e portanto a geração total passaria para 9.068,
que aumenta para 51, né? Era 8.130, passou para 9.086. Então, aumentou um pouquinho o fator de utilização, de 61,9 para 69,1%, e o fator, desculpe, a taxa de cobertura, né? E o fator de utilização passou a 69,1%. Tá? Acho que está errado aqui, está invertido. Talvez eu tenha invertido. É 51 de taxa de cobertura. Bom. A ideia é essa, na realidade a ideia então, eu vou deixar uma planilha lá, depois eu vou dar instruções, né, mais adequadas para vocês preencherem, cada um vai preencher uma dessas linhas aqui, escolher um motor, enfim, eu vou escolher o motor, vou colocar uma tabelinha lá e vocês seriam então a tarefa para entregar, preencher e fazer os cálculos para a gente ter uma visão mais geral, né? Todo mundo depois, a gente pega uma tabela dessa completa com todos os dados, né? Aqui a gente fez para 1 kW de potência elétrica, gerando 1,5 de energia térmica. Em todos os casos aqui a relação trabalho-calor é 1,5, tá? Mas aí eu estou escolhendo motores de 400 kW, de 600, 800, 1.000, 1.200 ou 1.400, tá? Então, e aí a gente vai tentar ver qual é o que dá melhor, atende melhor às demandas deste usuário específico, tá? Conclusões parciais, então, esses cálculos sobre taxa de cobertura nos ajudam a determinar a potência nominal do motor a ser instalado dentro do intervalo, né, próximo aí, né? Sim, para cada caso de política, né, nesse caso aqui a gente está fazendo uma política de não vender eletricidade à rede e nesse caso seria indicado a aquisição de motor de 600 e 1.000, tá, quilowatts, com modulação de carga. Então, portanto, o motor de combustão interna é interessante. Caso não exista restrição à venda de energia elétrica, seria melhor, quer dizer, como eu tenho uma demanda térmica grande, eu poderia comprar um motor de 1,6 kW e vender energia elétrica para a rede. E aí atender melhor a demanda térmica em cogeração, sem precisar de caldeira auxiliar. As duas tabelas estão sendo analisadas separadamente, né? Enfim, um primeiro approach para um dimensionamento do sistema, mas depois a gente vai ver como é que o sistema que eu escolhi se adequa para cada ponto de operação que a gente tem, que é aquela curva de pontos que a gente mostrou nos primeiros gráficos que eu falei que, né, não tem um sistema que atende completamente todas as características de hora a hora do sistema que eu estou estudando. Tá? Bom, essa então é a bibliografia básica aqui, que foi o livro do Lozano, mas basicamente é isso. Eu vou deixar então uma tarefa para vocês para até domingo, meia-noite, tá bom? Beleza, gente.